Ao longo deste mês de janeiro, o Frederico Crepe, que tem um canal homônimo, ele fez 3 vídeos intitulados, ou a partir da temática, né, de Por que não sou marxista. Ao todo, são quase 2 horas de conteúdo, com o Crepe explicando por que ele não é marxista, né? E se eu fosse resumir aqui essas 2 horas de conteúdo, seria basicamente porque não sou obrigado. É claro que a defesa dele não é isso apenas, né? Ele tem várias questões ali de epistemologia, da disputa entre materialismo versus idealismo, ele adentra as sutilezas desse debate, ou algumas sutilezas pelo menos, mas para resumir é isso, né? Ele alega ali, né, ele afirma que ele não concorda com os pressupostos marxistas, que ele não concorda com as teses principais do marxismo, portanto, ele não vê razão para ser marxista. E aí eu quero pegar alguns elementos aqui para pensarmos algumas coisas a partir dessa rejeição do Crepe ao marxismo, porque me parece refletir um tipo de disputa que se dá na internet há alguns anos e que leva o Crepe a ter que fazer esse conteúdo, né? Mas antes disso, já curta esse vídeo aqui e também, quem quiser, se torne apoiador do canal, porque neste ano de 2025 a meta é produzir documentários filosóficos. Então a sua ajuda, o seu apoio vai contribuir para podermos realizar esse projeto, então eu conto com a sua participação. Bem, então vamos entrar aqui na primeira questão, né, de por que o Crepe não é marxista. E aí eu entendo, né, que as várias justificativas que ele dá para isso, né, que não são nem sequer originais, nem sequer só do Crepe, né, a gente tem que pensar que o marxismo foi uma das principais correntes de pensamento do século XX, então muita gente se opôs ao marxismo, muita gente tentou demonstrar as fragilidades do pensamento marxista. É claro que quando a gente fala de pensamento marxista, a gente se atém inicialmente a Marx e Engels, que são os autores, né, os codificadores dessas ideias, e depois a uma série de interpretações e correntes distintas que vão se aproximar do texto do Marx e do Engels e trazer reinterpretações a partir daquilo, seja para modernizar a teoria, seja para poder adequar a diferentes fenômenos que vão surgindo, seja para tentar retificar a partir das críticas feitas, ou seja, você tem uma longa tradição de pensadores que muitas vezes não estão tão próximos assim da obra do Marx quanto você imaginaria. Tem autores que, sabe, se dizem marxistas ou que são inspirados no Marx e que acabam se afastando bastante da obra original. Então, sim, essas críticas feitas pelo Crepe não são, ou as críticas ou a rejeição deles, as objeções dele, não são originais, mas certamente demonstra que há um debate bastante rico no campo da academia, né, em relação a essas perspectivas, mas, em essência, como eu falei, ele não é obrigado a ser marxista. Eu entendo que muitas das objeções que ele traz aqui, que ele apresenta para os seus espectadores, são racionalizações, ou seja, ele, por alguma razão inicial que ele tenta ali elaborar, ele recusou essas ideias, ele estudou, mas para ele não são suficientes o bastante para que ele se sinta compelido a aderir a essas ideias, mas eu entendo que sejam racionalizações porque a nossa aproximação desses autores, né, filosóficos, não apenas filosóficos, mas, né, no geral, né, sabe, literários, por que você gosta de certo autor clássico e não curte o outro, por que você gosta de certo filme e não gosta de outro, por que você, sabe, curte certo pensador e não curte o outro, eu entendo que há muitos elementos que são exteriores a nós, e que tem a ver com a formação nossa, tem a ver com as referências que a gente possui, também tem a ver com predisposições internas, aquilo que nos chama atenção, aquilo que dialoga com preocupações nossas, né? Então, assim, eu entendo, por exemplo, né, no meu caso, porque eu não sou marxista, se eu fosse responder essa pergunta, não acho que seria uma necessidade, mas se fosse responder essa pergunta, é porque não é o autor que me empolga, não são autores, no geral, que me empolgam. O modo como eles escrevem, às vezes, não é interessante, a abordagem desses autores sobre certos aspectos da realidade, ou sobre certas questões existenciais, não são aquilo que me interessam. Por exemplo, só para pensar aqui, né, na minha trajetória na filosofia, na minha trajetória com os pensadores que me chamaram a atenção. Eu era um católico bastante devoto. Então, assim, eu ia à missa todos os domingos, cheguei a cogitar ser padre e passei pelo batismo, pela primeira comunhão, pela crisma e assim por diante. Então, eu era alguém que era bastante ligado à religião e à crença em Deus e às questões relacionadas à existência de Deus e religião. E aí, lá por volta dos 15, 16 anos, isso começou a ruir, isso começou a, gerar uma crise. Eu comecei a me indagar se Deus existia ou se Deus realmente era aquilo que a gente imaginava. Então, passei a pesquisar vários assuntos relacionados à religião
E aí caí numa obra do Nietzsche. Caí no Anticristo do Nietzsche. Foi o primeiro livro que eu acho que eu li de filosofia pura, assim, de pegar um livro de filósofo mesmo e ler. E aquilo ali, sabe, foi uma explosão mental. Ler o Nietzsche aos 16 anos foi algo que, sabe, não entendia muito o que ele dizia, mas me jogou uma série de dúvidas, uma série de inquietações e lançou uma semente muito, sabe, forte e que criou raízes em relação à descrença sobre o cristianismo e sobre a ética cristã e sobre o modo como os cristãos, sabe, atuam nesse mundo. Eu reli esse texto várias vezes ao longo da minha trajetória, né? Inclusive num romance meu que se chama O Rei dos Judeus. Depois, relendo a obra do Nietzsche recentemente, percebi como influenciou nessa obra minha, nesse romance meu. Mas foi um livro que eu reli várias vezes e a última leitura, por exemplo, causou até uma certa repulsa, né? Assim, nossa, olha só. Não, Nietzsche, não diga isso, por favor, não vai nesse sentido. Mas aos 16 anos foi uma obra que foi transformadora em termos de percepção sobre essa relação com o cristianismo. Nunca fui nietzschiano, não sou nietzschiano, nunca fui nietzschiano, mas o modo como ele escreve é um modo que empolga muito. Sabe, ele tem essa questão literária, ele junta, né, essa forma aforística com as reflexões dele. Então é um autor muito poderoso, é um autor que mexe com as pessoas. E não é à toa que ele acaba sendo um autor que sabe, se torna predileto de muitos jovens, porque é um autor muito forte, tem uma postura polemista, tem uma postura de enfrentamento, sabe, de subversão dentro da filosofia, de transgressão, é aquele que diz filosofar com o martelo. Então essa iconoclastia do Nietzsche é algo que dialoga muito com um jovem. E esse tipo de leitura, esse tipo de estilo de escrita, que nem sequer é um estilo acadêmico de escrita, o Nietzsche está bem longe do estilo acadêmico de escrever, ele basta ler Zaratustra, né? Assim falava Zaratustra, que é um texto literário, foi um dos autores que me estimulou a pensar em fazer filosofia na universidade. Então, sim, foi um dos autores que abriu essas portas e abriu portas para outros autores e que estimulou esse interesse. Depois, já na filosofia, já estudante de filosofia, eu me deparei com uma lista uma vez, acho que foi na Folha de São Paulo, que vários, sabe, intelectuais, vários professores universitários foram indagados sobre quais eram os livros de não ficção mais importantes do século XX. E aí era uma lista, sei lá, devia ter uns, não sei, 100 livros, não sei, eram bastante livros. E aí no topo dessa listagem tinha, acho que não me engano, no primeiro lugar era o livro do Max Weber, e na sequência, acho que o número 2 era o Ser e Tempo do Heidegger. Que aí aquilo chamou minha atenção. Foi uma lista que eu li no jornal e fui ler esses autores, né? Fui ler vários autores dessa listagem aí. E fiquei fascinado pelo trabalho do Heidegger em relação à pergunta sobre a verdade. Eu também nunca fui heideggeriano, embora tenha estudado na minha monografia, né, no meu TCC, mas era um autor que o modo como ele se aproximava da questão da verdade, né, a verdade como ela é oculta, e você vai, revelando as camadas de interpretação sobre o mundo e trazendo a verdade à tona, eu achava fascinante isso. Então, fui estudar esse autor por causa disso. Outros autores, Schopenhauer, por exemplo, autor que é fascinante também porque o modo como ele escreve, também como um polemista, é um autor que tem, sabe, ótimas frases de efeito e escreve bem pra caramba. Então, pra mim, o autor filosófico com essa pegada mais literária sempre chamou muito mais minha atenção do que autores mais sistemáticos, como um Kant, por exemplo, como um Hegel. Autores como Camus ou como o Kierkegaard, para mim eram mais fascinantes. Eram autores que trabalhavam, além das questões que eles abordavam, questões existenciais, sobre o sentido da vida, que era uma grande questão que eu tinha quando eu era jovem, quando eu era adolescente, autores que abordavam essas questões com uma pegada mais literária, isso era mais fascinante para mim. Sim, se fosse racionalizar aqui, né, as escolhas de certos autores que foram impactando ao longo da minha trajetória. Se eu tivesse que dizer por que não sou marxista, foi porque a obra do Marx não me chamou tanta atenção pela própria temática, pelo próprio estilo de escrita, como outros autores chamaram. Ponto final, ponto final. Preciso que justificar aqui, né? Mas é claro que não é só isso. Daí entra uma outra questão, que é o que mais me chamou a atenção, na verdade, nos vídeos do Krepp. Mais do que a explicação que ele dá de por que ele não é marxista, o que me intrigou foi a necessidade que ele sentiu de gravar esses vídeos para explicar por que ele não é marxista. E aí, aqui eu entendo que ele basicamente se sentiu, bem, não é coagido é um pouco forte, mas ele se sentiu compelido a fazer isso porque há um dogmatismo profundo em muita gente nas redes sociais, e aí em relação a diferentes teorias e tendências também, isso aqui não é apenas marxista não, é muita gente dogmática na internet que acha que sabe quais são as respostas para tudo, para todas as questões importantes da sociedade, na política, na economia, na religião, ou seja, tem muita gente com muitas certezas e elas ficam revoltadas quando você não compra as ideias delas.
Elas ficam indignadas quando você se recusa a aceitar os pressupostos que elas adotam. E aí entra esse problema, porque eu senti que o Crep teve que fazer esses vídeos justamente para mostrar como ele parte de outros pressupostos e que isso não quer dizer que ele seja burro, que ele seja ignorante, que ele não sabe do que está falando. Porque essa é uma outra posição, né, dos dogmáticos. Porque eles acham, os marxistas pelo menos, que todo mundo que não é marxista, ou é raso, ou é ignorante, né, ou não conhece a obra do Marx, porque se houvesse lido Marx, teria tido a mente aberta e revelado, sabe, a ordem do universo. Então, assim, as pessoas, elas são ignorantes ou rasas, elas não sabem a verdade. Ou, segunda coisa, elas até sabem a verdade, mas elas compactuam com os poderosos. Elas são, sabe, aliados do fascismo, aliados do capitalismo, aliados da burguesia, ou seja, não tem saída. Ou você sabe a verdade e vira marxista, ou você não sabe a verdade, é um ignorante, ou você sabe a verdade, mas você opta por trabalhar junto com os opressores. E aí o que o Crep sentiu a necessidade de fazer foi mostrar, olha só, eu sou alguém que sou progressista, eu sou alguém que sou um social-democrata, eu sou alguém que defendo a classe trabalhadora, sou alguém que defendo os oprimidos e não sou marxista porque não entendo que o marxismo é a única saída para enfrentar as desigualdades do capitalismo. Não entendo que seja assim. Então, assim, ele quer mostrar como ele não é raso e não é um aliado dos poderosos, dos fascistas, dos burgueses, dos opressores. É para isso que ele faz. Ele faz aqui um vídeo para mostrar para os outros aqui, para os marxistas em grande parte, que ele é um possível aliado. E aí, eu vi gente dizendo o seguinte, né? Se ele houvesse dito, né? Se o Crep houvesse dito, olha só, eu não sou marxista e tudo bem, sabe, sou um social-democrata, acabou o assunto. Mas não é assim. Esse é o fato, não é assim, porque se fosse assim, não haveria necessidade desse vídeo do Crep. O que acontece é justamente isso, é a visão dicotômica, maniqueísta, binária de ou você é igual a gente, igual, assim, em termos, em todos os sentidos, ou você é igual a gente, ou você é um adversário, é um inimigo. E é o modo como a dinâmica se dá na internet, é o modo como esses grupos dogmáticos atuam, esses grupos radicalizados atuam, porque eles não toleram pessoas que não compactuem com seus pressupostos. É isso. E o Crep tenta reverter essa imagem, embora não me pareça ter sido bem sucedido. E aí um último elemento, que é o que me chamou também a atenção, é a diferença de postura de alguém com formação na filosofia, que é o caso do Crep, em relação a outras formações, né? Porque quem faz filosofia, no final, basicamente se torna um historiador do pensamento filosófico. Então você passa lá 4 anos na universidade, estudando diferentes correntes de pensamento, passa pela filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, e você vê ali, algumas dezenas de autores que dizem coisas que são muito diferentes entre si. Então você estuda filosofia e a grande lição que você tira, em grande parte, olha só, como há muitas pessoas com muitas certezas na história da humanidade e como muitas pessoas estavam completamente erradas, né? Elas estavam redondamente equivocadas em relação a certas coisas. Basta pegar um grande autor, né, que foi, a régua filosófica durante milênios, que foi o Aristóteles. Se você pega a obra do Aristóteles, excetuando algumas obras de lógica e a poética dele, poucas obras do Aristóteles se salvam ao tempo. Então, assim, o que ele dizia sobre meteorologia, sobre corpo humano, sobre psicologia humana, sobre natureza, quase tudo que ele dizia sobre quase todos os assuntos, à luz da ciência moderna, estava errado. Então, assim, alguém que errou muito, que tinha muita certeza sobre muitas coisas e que errou tremendamente sobre muitos tópicos, ainda sobre a lógica também, algumas coisas aristotélicas já caíram também com o tempo. Mas é um cara que é um grande pensador da história, mas a gente não pode tomar aquilo que ele diz como se fosse uma verdade revelada, porque ele errou bastante, assim como outros autores da história da filosofia. Então, essa constatação, né, essa visão panorâmica sobre a história da filosofia, nos dá, alunos da filosofia, né, formados em filosofia, graduados, quem passa a vida inteira estudando esse assunto, nos dá uma noção de que aquilo que se entende como verdadeiro, aquilo que se entende como uma resposta totalizante para o mundo, pode estar, e muitas vezes está, e possivelmente está, bastante equivocado. Então, qualquer pessoa que se apresente aqui como alguém que vem, olha só, eu tenho aqui a teoria que explica o mundo, que explica a economia, que explica a dinâmica social, que explica a sociedade, que explica a opressão, qualquer pessoa que vier com uma visão totalizante, há uma predisposição a pôr isso em dúvida.
E aí o Krepp entra na questão da epistemologia, na questão da, sabe, de como de quais são os critérios para a gente poder ter certeza se o nosso conhecimento sobre o mundo é verdadeiro ou não, né? Como a gente pode nos assegurar disso. E aí é uma questão puramente filosófica, né? E que muita gente que adota posições dogmáticas não se faz. Não se faz. Elas compram a teoria, elas compram a ideia, né? Elas vestem a camisa de um autor sem jamais se pôr na posição dessa suspeição, que é uma suspeição essencial. Será que aquilo ali é verdadeiro? Porque daí entra em outras questões, né? O que é a verdade? Como é que eu vou saber se aquilo é verdade ou não? Que são questões que me motivaram para a filosofia em grande parte. Quando eu falo do Heidegger, por exemplo, quando ele fala da verdade como isso que está oculto, que precisa ser revelado, é essa aproximação do conhecimento, né? Como é que você se aproxima daquilo que é verdade? E aí, essa é uma pergunta filosófica. Quando alguém diz, por exemplo, a verdade é essa, a pergunta que o filósofo vai fazer, tá, mas o que é verdade? Me explique aqui, como é que eu sei que isso aqui é verdade? E aí entra em problemas que são insolúveis. Até porque, mesmo nessa questão da verdade, você tem vários autores distintos dizendo coisas distintas sobre esse tópico, né? Tem um que vai falar que verdade é correspondência, tem outro que vai falar que verdade é o desvelamento, como diz o Heidegger, tem outros que vão dizer que a verdade é uma construção social e assim por diante. Então você vai ter muitas perspectivas sobre o mesmo tópico, mesmo aquilo que pareceria pacífico, mesmo aquilo que pareceria tão simples e elementar que ninguém vai contestar, você vai ter muita gente distinta, muitos pensadores distintos divergindo sobre aquele tópico. E essa é uma posição que muita gente não consegue compreender. Como, no fim das contas, se você vai regredindo, né, até a essência das questões, a gente está aqui operando com base em pressuposições. Tipo, eu acho que é isso porque eu acho que é isso. Eu aceito isso aqui porque me parece a melhor resposta, sem nenhuma garantia de que seja a melhor resposta. Isso não quer dizer que todas as teorias são igualmente válidas, ou igualmente robustas, ou igualmente consistentes, ou que elas sejam igualmente bem estruturadas, porque tem teorias que se sustentam melhor do que outras, é óbvio. Mas, em última instância, o que paira é uma dúvida. E é uma dúvida que deve ser um ponto de partida para qualquer pensador sério, que é você ter um problema e você vai investigar esse problema com base na indagação. O que é isso, né? Eu não entendo como funciona isso. Desse ponto de partida você começa a sua investigação. Sempre tendo no pano de fundo aqui essa dúvida permanente. Será que isso aqui é verdadeiro? Será que essas conclusões que eu cheguei são rigorosas o suficiente para servir como critério de verdade para poder falar sobre esse fenômeno? E aí, como eu falei, isso aqui são questões filosóficas essenciais. Então, em grande medida, que eu percebo que muitas das críticas feitas aos esses conteúdos que o Krepp fez sobre o marxismo se dão justamente porque ele parte de uma perspectiva filosófica, que em essência é capaz de questionar até as bases daquilo que você julga como sendo conhecimento concreto sobre o mundo. E por fim também entrou a questão da suposta cientificidade do marxismo, né? Que também foi muito criticado ao longo do século XX. Muitos autores, como Karl Popper, por exemplo, que eu achei até estranho que o Krepp não tenha mencionado, mas eu até entendo que ele não tenha feito isso, porque o Popper se tornou, sabe, o impronunciável entre os marxistas. É como se fosse o vilão que você não pode mencionar. É o Popper e a Hannah Arendt, são dois que são, sabe, alvos recorrentes dos marxistas. Então, assim, você tem muitos autores, muitos filósofos da filosofia da ciência que puseram em dúvida o que é a ciência e também se o marxismo seria ciência ou não. Então, ele entra nessa questão e basicamente o que você tem ali é uma disputa entre a possibilidade da dúvida, a possibilidade da indagação e da incerteza e pessoas dogmáticas que estão, sabe, repletas de certeza absoluta sobre o mundo e que são incapazes de perceber as eventuais ou possíveis fragilidades daquilo que elas defendem. E as contradições também daquilo que elas defendem, né? Aqui, no fim das contas, o que se trata é um fenômeno de vulgarização desses pensamentos, né? É muita gente que adere a certos conjuntos de pensamentos porque, sabe, virou uma tendência, uma modinha de internet, daí, virou cool fazer isso, virou legal vestir a camisa, então assim, eu tenho ali um influenciador que eu curto que é de tal vertente, então eu vou colar nessa pessoa porque é legal fazer parte do grupinho. Isso talvez parta de alguns princípios da psicologia social, né, do modo como a gente se comporta com as demais pessoas, de fazer parte de uma tribo ali, de integrar um grupinho para que isso crie um senso de identidade, de pertencimento e de valor também. Isso é compreensível porque isso vale para qualquer coisa, né? Vale para filosofia, vale para, sei lá, para banda que você gosta, para o K-pop e assim por diante. Esse senso de pertencimento é muito importante para nossa autoestima, inclusive. Então, entendo que algumas tendências que a gente percebia anos atrás, elas foram caindo em desuso, passaram a ter uma certa rejeição e agora outras tendências estão surgindo. Mas para resumir aqui, basicamente o que o Krepp está dizendo ali é porque eu não preciso mesmo. Estudei, não me empolgou, tem outras ideias que me empolgam mais. E é isso.
E aí, como eu falei, em tese não teria problema, mas na prática tem problema sim, ao ponto de ele ter que fazer 2 horas de conteúdo para justificar essa não adesão dele ao marxismo, né? E aí também demonstra essa pressão do grupo, né? A pressão do coletivo para que você se encaixe, né? Para que você entre na forminha aqui, olha a forminha aqui, olha a forminha da foice do martelo, que você tem que se encaixar nessa forminha. Se você não se encaixar, você é o outcast, né? Você é o excluído. Né? Olha só, esse cara aqui é um adversário, e como eu falei, é um modo como as pessoas se comportam. Elas comportam tratando quem pensa diferente como se fosse um inimigo a ser destruído e ser erradicado do debate público. O que é extremamente prejudicial para o mundo das ideias, para o mundo do ativismo, inclusive, porque você não precisa agir do mesmo modo que os demais, e para a comunicação, né? Então cria esse ruído aqui que é um ruído corrosivo, inclusive de militância, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre isso. Se vocês viram os vídeos do Krepp, né, do Porquê Não Sou um Marxista, é bem interessante, na verdade, o modo como ele aborda essas questões. Como eu falei, não tem nada de novo ali. Ele não traz nada que não tenha sido debatido ao longo de, sei lá, de 120 anos, mas mostra uma posição que, em essência, é filosófica. Olha só, há uma série de afirmações sobre o mundo aqui, mas eu não encontro justificativas robustas o suficiente que me obriguem a aceitar essas afirmações. E aí tudo bem, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre isso, deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal. Como eu disse, a meta para esse ano é produzir documentários filosóficos, então faça parte desse projeto, a sua colaboração vai ser muito importante para isso. Um forte abraço e até mais. Tchau! O Brasil está passando por um momento extremamente delicado. O dólar passou de R$6, os juros subiram como há muito tempo não subiam, e a previsão é de que subam mais ao longo dos próximos meses. As pessoas estão completamente perdidas em relação ao que fazer com os investimentos delas e também em relação aos rumos da economia. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso evento anual, onde eu pego e transformo toda essa história de economia e investimentos numa linguagem muito simples, mostrando para vocês um resumo de todos os relatórios das principais instituições do Brasil e de fora do Brasil, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Faço também minhas previsões em relação ao que vai acontecer no ano. Nos últimos anos a gente acertou muito essas previsões, e isso dá para vocês segurança e um caminho para vocês navegarem nesses momentos tão difíceis. Vai ser dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. É absolutamente gratuito. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. Um abraço e até lá!